Boa noite. Então, é um prazer todos aqui para a gente poder ouvir o Marcos Vinícius Tomás, né? Estamos retomando os seminários abertos do Instituto Langage, que acontecem sempre de quinta-feira, às 19 horas. O link, o número de identificação, a senha fica disponibilizado no Instagram. E depois, esses seminários também ficam disponibilizados no YouTube, no canal do Instituto Langage. Então, para apresentar o Marcos e o tema que ele vai discorrer hoje, eu vou chamar o nosso colega Ed, que participa também do GT Psicanálise e Enfrentamento Antirracista. Boa noite. Nós do GT convidamos o Marcos, porque o Marcos está terminando a sua tese de doutorado aí que dialoga com o Nego Bispo, e a gente estava, né, Luciano, lendo ele, discutindo suas conversas possíveis com a psicanálise. E o Marcos é graduado em psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei, mestre em psicologia pela mesma instituição, na linha de pesquisa em instituições, saúde e sociedade. Doutorando em antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com área de concentração em antropologia social. Foi membro do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde e do Núcleo de Estudos em Ludicidade e Sociotecnologia, ambos da Federal de São João del Rei. Atuou como acompanhante terapêutico no campo da saúde mental, atuou como psicólogo na saúde da Prefeitura Municipal de Carrancas, no ano de 2018. Foi professor do curso de Psicologia na Unifenas, campus Varginha, em 2022-2023, onde eu tive o enorme prazer de conhecê-lo. O Marcos vai falar para a gente hoje do tema colonização, saúde mental e reforma psiquiátrica, inspirações do pensamento contracolonial para a construção de novos caminhos e perspectivas. É um prazer te receber aqui hoje, Marcos. Certamente a minha formação foi marcada aí pelo feliz encontro que eu tive contigo. Então, a bola está contigo. Boa noite a todos, todas, todos. Queria agradecer mais uma vez aí pelo convite, né? Em especial aí a pessoa do Ed, que fez a mediação. E queria falar inicialmente, né, desse título, né? Eu não sei, tenho dúvidas se esse título que eu apresento, né, enquanto proposta para minha fala, se ele de fato comunica a ideia que eu tive do que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Mas a minha intenção era contar um pouco, né, a história da minha trajetória enquanto um profissional de psicologia, que na minha leitura, no meu entendimento, eu faço uma formação muito interdisciplinar, né? E como que alguns diálogos que eu vou construindo da psicologia em interface com outros campos do saber vão corroborando para que eu amplie a minha concepção sobre alguns temas específicos, mais especificamente sobre saúde mental, reforma psiquiátrica e práticas de cuidado em coerência com a luta antimanicomial, né, e com os princípios e diretrizes aí do SUS. Eu gosto muito de falar isso, assim, né? Já no início da exposição, assim, de como que eu comecei a construir uma formação interdisciplinar já ali no início da graduação, né? Por meio de grupos de estudos, grupos de pesquisa. Eu comecei a me aproximar muito de leituras de antropologia e de teoria social, e isso foi me trazendo alguns elementos para poder pensar a psicologia e para poder pensar as nossas práticas de um modo que hoje eu arrisco dizer, né, que é não tradicional assim dentro da psicologia, né? Então, eu tenho muito apreço por não tradicionalidades assim dentro da psicologia. Eu acho que a minha trajetória ela é muito marcada por isso, assim, por essa perspectiva, né? E eu fui levando muito a sério esses diálogos, né? Essa interdisciplinaridade e essa ideia de dialogar com colegas de outras áreas, né? Com autores e autoras de outros campos do saber. No mestrado, eu dei uma ênfase, né, ainda mais significativa nesses diálogos, né? Psicologia e teoria social, né? Sobretudo antropologia. E construí uma dissertação de mestrado sobre o acompanhamento terapêutico no campo da saúde mental, que, na minha perspectiva,
também é mais uma prática, né, no campo da saúde que não é nem um pouco tradicional, né? Você tem ali uma modalidade de atendimento, né? Um modo de fazer clínica que rompe com a clínica, né? Busca romper com a clínica, né? O setting já não é mais aquele setting fechado, né? Você está ali na rua, acompanhando o sujeito na rua, né? Acompanhando o sujeito nos espaços públicos, na casa do sujeito, né? Então, isso veio me trazendo várias questões e eu decidi construir uma dissertação sobre isso e trouxe a galera da antropologia para poder me ajudar a pensar um pouco isso, né? Em especial aí a galera da teoria Torrede, Bruno Latour, John Law, Anne Moll, justamente porque eles me ajudavam a pensar essa interseção humano e não humano, né? Como que esses elementos imbricados interferem na relação terapêutica e nos ajudam a repensar as nossas estratégias de cuidado. Então, no mestrado, eu fiz essa ênfase, fiz essa aproximação ainda mais significativa de psicologia e antropologia, e eu costumo falar com um caminho meio que sem volta, assim, né? Depois eu fui ficando cada vez mais interessado nesses diálogos e nessas trocas, né? E quando eu optei por fazer o doutorado, eu falei assim, não, vou fazer o doutorado, não vou fazer na psicologia, né? Eu acho que eu vou para antropologia de vez, vou submeter uma proposta de doutorado aí no campo da antropologia. E como né, alguém que optou por fazer uma formação muito crítica, né, muito associada à militância, no que diz respeito à luta antimanicomial e à reforma psiquiátrica, é, acompanhei, né, venho acompanhando as dificuldades que a gente tem ainda hoje de fazer valer, hoje mais ainda, né, depois de muita coisa que veio acontecendo nos últimos anos aí no cenário político, ideológico, né, mas a gente sempre teve muita dificuldade de fazer valer os princípios e as diretrizes aí dentro da reforma psiquiátrica brasileira, né, ainda a gente tendo conseguido, né, conquistas que são fantásticas, né, fabulosas, do ponto de vista legal, do ponto de vista de estruturar, reestruturar todo um sistema de cuidado, de construir teorias, conceitos, práticas que são contra-hegemônicas, mas ainda assim a gente sempre teve muita resistência e muita dificuldade em fazer valer de fato, né, esses princípios da reforma psiquiátrica brasileira. Eu falei assim, não, então, no doutorado eu quero olhar para isso, assim, né, mas olhar para isso de que forma, assim, né, quais seriam as dificuldades, né? Quais seriam os problemas, quais são as controvérsias que corroboram para essa dificuldade se colocar de forma ainda tão sistemática, né? Então, eu queria olhar para isso e eu entendo, né, que o campo da saúde mental, né, e das práticas de cuidado em consonância aí com a luta antimanicomial, ele é um campo eminentemente interdisciplinar, então a gente vai ter profissionais de diversas áreas do saber compondo esse campo, mas ainda assim, né, costumo dizer que essa interdisciplinaridade, por si só, ela não foi suficiente para a gente superar a concentração de poder que ainda existe, que sempre existiu, né? Nas mãos da galera da medicina, assim, né? Então, mesmo sendo um campo interdisciplinar, a gente ainda assim vai ter a medicina e a psiquiatria ditando as regras, assim, né? De muita coisa no que diz respeito ao cuidado no campo da saúde mental. Então, se ainda tem uma ênfase no diagnóstico, se ainda tem uma ênfase na prescrição da medicação, aí tem toda uma burocracia no que diz respeito à alta internação, que ainda tem uma concentração de poder na mão dos médicos psiquiatras. Então, eu queria olhar para essa psiquiatria enquanto ciência para poder tentar entender as controvérsias existentes aí nesse campo do saber e, de repente, construir reflexões sobre essas dificuldades que a gente tem ainda hoje de fazer valer os princípios e as diretrizes da nossa reforma psiquiátrica. Só um minutinho, gente. Eu decidi não trazer slide. Sempre quando eu vou fazer exposição online, eu não gosto muito de trazer slide, mas eu fiz uma anotaçãozinha aqui para não me perder.
Então, eu submeti uma proposta, né, de pensar uma antropologia da ciência, né, olhando aí para a psiquiatria enquanto essa ciência que seria o meu grande objeto de estudo, né? Então, a minha ideia inicial era fazer uma etnografia da psiquiatria, assim, né? Eu queria ir para os espaços onde se formam os médicos psiquiatras no Brasil para poder pensar uma etnografia dessa galera, assim, né? Como é que eles são gestados ali enquanto profissionais, né? Como é que se constrói a episteme psiquiátrica brasileira, assim, né? Na atualidade, assim. Então, a minha ideia inicial era essa ideia. Então, vou para a antropologia, começo o curso, né? E início de programa de pós-graduação, a gente tem, né, nos primeiros anos, basicamente ali as disciplinas, né, com muitas discussões, muitos conceitos novos, muitas leituras novas, né, em especial para mim que estava vindo, né, de outra área, estava vindo da psicologia e vou adentrar na antropologia. E aí, quando eu começo a ter contato com todas essas leituras e com todas essas discussões, eu passo a ser profundamente afetado, assim, né, por essas leituras, né? Então, assim, eu que estava vindo de uma formação na psicologia que eu me gabava ser uma formação muito progressista, né? Assim, pouco tradicional, porque eu já estava construindo alguns diálogos, já estava ali na interdisciplinaridade. Quando eu entro de fato na antropologia e começo a dialogar mais com outras leituras, não só com as leituras, né? Com o coletivo, com os discentes, com as pessoas que compartilhavam o espaço, a turma comigo ali, eu vou entrando em contato com ainda mais coisa que era muito interessante e muito significativa para mim, assim, né? Então, eu passo a ficar profundamente afetado por várias dessas discussões, assim, né? E aí eu queria falar de algumas dessas discussões, do modo como essas discussões, esses conceitos, eles vão impactar, modificar o modo como eu fui construindo a minha proposta de pesquisa e como eu passei a construir algumas reflexões sobre caminhos e perspectivas para a reforma psiquiátrica e para o cuidado em saúde mental no Brasil hoje, assim, né? E dentre, né, assim, os diálogos e as trocas que vão me impactar, vai me chamar a atenção as leituras de autores e autoras que até então antes eu nunca tinha feito, assim, que eu não conhecia, né? E acho que a academia brasileira, né, durante muitos anos ficou sem ter esse tipo de contribuição assim, né? Que são os intelectuais não tradicionais assim, né? Não hegemônicos assim, né? Então, os intelectuais indígenas, né? Os intelectuais negros e negras, né? Os intelectuais quilombolas, e não só os intelectuais, né? Os discentes que passam a ocupar esse espaço na academia brasileira, quando a gente começa a redemocratizar o espaço, faz com que os programas de pós-graduação, as pesquisas, né, as discussões, se apresentem de um jeito muito diferente, né? Então, eu fico muito afetado por essas discussões e passo a olhar para o meu tema de um jeito bastante diferente, assim, né? Sobretudo quando eu começo a fazer leituras do que hoje, né, a gente já está discutindo bastante isso, né, já tem bastante leitura sobre isso, do que ficou conhecido aí como pensamento decolonial, né, o giro decolonial, né. Então, assim, para citar alguns autores e algumas autoras que eu passei a ler e que impactaram muito o meu trabalho, a minha trajetória, o Franz Fanon, Achille Mbembe, Grada Quilomba, Ailton Krenak, Davi Kopenaua, Nego Bispo, Diva Moreira, enfim, entre outros e outras que vão me fazer olhar de um jeito assim bem muito diferente para a minha proposta de pesquisa, e não só para a minha proposta de pesquisa, inclusive para a minha trajetória anterior enquanto pesquisador, enquanto profissional, assim, né? Então, por exemplo, né, e, existe um consenso, né? Hoje já existe um consenso de que mesmo a reforma psiquiátrica sendo esse movimento extremamente bem articulado, politicamente comprometido, contra-hegemônico, progressista, ainda assim, com toda essa potência, a gente teve muita dificuldade em construir reflexões consistentes que abordem de forma significativa o problema do racismo no campo da saúde mental, por exemplo, assim. A gente tem essa dívida, a gente tem esse problema, né, na história da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, né?
Então, eu passei a olhar, por exemplo, para as minhas práticas anteriores, para as minhas escritas anteriores, e passei a me questionar, inclusive, tipo assim, poxa, eu como homem negro, em vários momentos, em várias reflexões, né, em várias construções, inclusive na minha dissertação, fui incapaz de problematizar algumas tensões que tinham uma demanda de um olhar com a temática racial, e, e e eu não fiz isso, né? Eu não consegui fazer isso, né? Então, eu passo a ressignificar a minha relação com a minha pesquisa e assumo que, bom, agora, no doutorado, agora, com esse meu tema, isso eu não vou deixar passar, né? Então, a questão da temática racial é, na saúde passa a ser uma questão central para a minha pesquisa, né? Então, eu deixo de querer fazer uma etnografia geral e genérica sobre a psiquiatria e passo a olhar para o problema do racismo na história da psiquiatria brasileira. Na história da psiquiatria brasileira, é tranquilo, entre aspas, a gente entender qual que é o problema do racismo, né? A psiquiatria, enquanto ciência, enquanto profissão, ela chega no Brasil, ela se funda no Brasil, basicamente a partir de teorias, ideias fundamentadas no racismo científico. Isso é dado, isso é um ponto, assim. Isso não tem muita discussão sobre isso, assim. Só que parece que isso é um passado que está lá, muito distante, né? Parece que está resolvido, né? Parece que a gente olha para isso, a gente se envergonha disso, a gente entende que foi um problema e parece que está resolvido, né? E eu acho que não está resolvido. Esse que é o ponto, assim, né? Então, a minha intenção é, tá, beleza, pós-reforma psiquiátrica, assim, né? O que a gente fez com essa discussão, assim, né? O que a psiquiatria está discutindo hoje sobre isso, assim, né? Tem espaço para temática sobre raça e racismo no campo da saúde mental? Então, esse passa a ser o meu grande ponto, assim, a minha grande motivação, e vai ser a partir disso que eu vou continuar construindo aí as minhas reflexões, né? Uma das leituras, assim, uma autora que eu gosto muito e que me trouxe algumas reflexões muito interessantes sobre a questão racial, né, na psiquiatria brasileira especificamente, que é a Raquel Gouveia. Ela tem um texto que tem um título bastante interessante, assim, bastante provocativo, onde ela fala da experiência de Barbacena, né? E a experiência de Barbacena, né, nacionalmente, conhecida, né? Mais uma vez, a gente também tem muita produção sobre Barbacena, tem muita reflexão sobre os horrores que foi Barbacena e tal, mas a gente também tem poucas reflexões que apontam o problema sistemático da questão racial envolvendo Barbacena, assim, né? Inclusive, a experiência de Barbacena, ela fica alarmante, ela fica bastante famosa quando o Basaglia vem para o Brasil, aí tem aquela frase emblemática, né? Estamos aqui em um campo de concentração, né? Isso aqui é um campo de concentração, isso não é uma instituição, né? Não é um hospital, isso é um campo de concentração, né? Tanto que a Daniela Arbex vai lá e, né, intitula o seu livro, né, de Holocausto Brasileiro, né? E a Raquel Gouveia, ela vai fazer uma provocação exatamente em cima do título do livro da Daniela Arbex, né? Que ela vai refletir o seguinte, né? O título do artigo dela chama o seguinte, né? Holocausto ou navio negreiro, né? Então, ela já traz essa problemática de que aquelas pessoas que estavam lá em Barbacena, que passaram por todos aqueles abusos, né? Aquele cenário de violência e de violação de tudo que é direito humano, teve um foco, assim, né? Não eram quaisquer corpos que iam parar naquele espaço ali, né? Então, tem também uma questão racial que não ficou lá na história da construção da psiquiatria, mas que isso veio se arrastando, e Barbacena é um exemplo de como que isso se arrastou e se materializou, assim, né? Na prática da psiquiatria, né? Então, a Raquel Gouveia, ela vai fazer essa discussão, ela vai lá no Fanon, vai recuperar do Fanon as discussões que o Fanon constrói sobre como que a psiquiatria enquanto ciência ela opera com a mesma lógica
da colonização, né? O mesmo caminho, o mesmo recurso que a colonização utilizou para poder produzir a escravização, é o que a psiquiatria utilizou também para poder fazer institucionalização e objetificação dos corpos, né? Se desumaniza, se transforma em objeto e você escraviza, né? E na psiquiatria se objetiva, transforma em objeto e institucionaliza, né? Se desumaniza, né? Então, psiquiatria e racismo seguem uma mesma lógica comum, assim, né? A Raquel Gouveia vai falar que é o mesmo ethos, um ethos comum, o ethos burguês, né? Misógino, racista, classista, capitalista, tá tudo sobre o mesmo guarda-chuva. E esse guarda-chuva, ela vai falar para a gente que é o colonialismo, né? Então, nesse sentido, é, como a psiquiatria, né, eu vou entendendo a partir dessas leituras, desses autores e dessas autoras, que ela opera com essa lógica, com essa mesma lógica é, colonial, né, com esse guarda-chuva da colonização, essas reflexões, né, que vinham aparecendo, né, com mais força na nossa academia, né, nas nossas reflexões, nas nossas discussões, a partir de leituras decoloniais, passam a ser leituras que vão ser fundamentais, né, para o meu trabalho, né, para poder refletir sobre os desafios, né, para poder repensar as práticas de cuidado no campo da saúde mental. Então, eu começo a refletir, né, por exemplo, sobre, talvez, né, sobre a necessidade de descolonizar a psicologia, né? Então, quer dizer que a gente precisa descolonizar a psicologia, né? A gente precisa descolonizar a psiquiatria, a gente precisa descolonizar as nossas práticas de cuidado em saúde mental, né? Quando a gente vai para poder pensar nessa lógica colonização, saúde mental, não é muito difícil a gente entender como que isso se materializa, né? A própria ideia de, de pautar um sujeito como sendo o sujeito normal, né? O sujeito ideal, né? O que é o ideal de normalidade, o ideal de saúde, o ideal do que é ser pessoa. Você tem algo de uma lógica colonial aí também. E um outro modo da gente entender isso dentro do campo da saúde mental também, essa perspectiva colonial, é a hegemonia de um único modo de saber que se coloca como o único, né, detentor, o único que tem o direito, o único que pode dizer sobre um determinado fenômeno, né? Então, a gente vai ter a psiquiatria aí se colocando como quem medica, né, quem prescreve o tratamento, né, quem pode dizer sobre esse fenômeno. Então, essa hegemonia, né, essa tentativa de se colocar de forma hegemônica epistemicamente, também é mais um modo de expressão de uma lógica colonial dentro do campo da saúde mental. Então, eu vou tentando construir essas reflexões, né, sobre um movimento de descolonizar as nossas práticas, os nossos saberes, as nossas epistemes. E só que quando eu vou fazendo mais leituras, né, sobre o pensamento decolonial e vou entrando em contato com mais autores, eu entrei em contato, conheci o pensamento do Nego Bispo. E o Nego Bispo ele vai construir algumas reflexões, né? Ele tem uma, uma posição, né, no que diz respeito essa discussão sobre o pensamento decolonial, que ele coloca de um modo diferente, né? Ele vai falar que a gente não tem que descolonizar, né? Ele vai falar que a gente precisa pautar a contracolonização, né? E não a descolonização. E aí eu vou tentar entender, né, o porquê que ele está falando isso e o modo como ele explica, né, o porquê, se ele traz a reflexão, né, do porquê que a gente deve pautar a contra colonização, né, e não a descolonização, ele vai aprender com os mestres e as mestras lá, né, do saber popular lá, né, ele vai falar que tem um livrinho dele chamado Colonização, Colonização, Quilombos, Modos e Significados, onde ele traz essa discussão, colonização contra colonização.
né? Ele vai falar que aprendeu com os mestres e as mestras, né, do saber dele lá, né? Ele vai falar que ele aprendeu com os mais velhos que quando eles queriam ensinar os mais jovens a fazerem alguma coisa, eles ensinavam primeiro a desfazer. Que quando você desfaz algo, você também aprende a fazer, né? Então, desfazer também é uma tecnologia de aprendizagem, ele vai falar assim, né? Então, olha que interessante, né? Com isso, ele fala para a gente que se a gente se coloca para descolonizar, a gente corre um risco de aprender a fazer também a colonização. Então, tem um primeiro risco ali, né? Se você coloca, se você se coloca em movimento de desfazer, você pode aprender a fazer também. Então, tem um risco colocado aí, né? E o outro ponto que ele traz é que a colonização, ela não pode ser entendida como um processo não, né? Como um fato, como um acontecimento histórico. Ela não foi um ponto, um momento da história que a gente viveu a colonização. A colonização, ela é uma lógica, ela é um processo que é constante. A colonização não está pronta, ela não acabou. A gente não viveu um período de colonização. A gente tem uma lógica colonial que se atualiza e que produz modos de produção de realidades. E aí, dentro dessa reflexão sobre desfazer, descolonizar e contra-colonizar, ele vai falar que é impossível desfazer algo que não está pronto. Só é possível desfazer aquilo que foi finalizado. Então, se a colonização é um processo, se ela não está pronta, como que a gente desfaz ela? Você não desfaz o que não está pronto. Porque você corre um risco. Senão, a gente vai seguir um caminho sem fim. Porque quem coloniza vai continuar colonizando em processo e a gente vai vir atrás tentando descolonizar. E não vai ter fim. A gente vai ficar andando atrás, a gente vai ficar tentando desfazer, tentando descolonizar. Então, o que que a gente faz, então, com esse imbróglio, né? A gente não desfaz, a gente impede que se faça. Se não está pronto, se é um processo, a gente tem que parar o processo. A gente tem que impedir que continue se fazendo. Então, no que diz respeito à colonização, só tem um caminho. A gente enfrentar ela com contra-colonização. Não é nossa tarefa descolonizar. Quem tem que descolonizar é quem se propõe a colonizar, quem se propôs a colonizar, quem colonizou. A gente contra-coloniza, a gente enfrenta, a gente impede que o processo continue. E aí, essa reflexão me fritou, assim, horrores, assim, né? Eu fiquei muito reflexivo com isso e fiquei tentando construir diálogos aí com o meu campo, com a minha pesquisa, com a minha temática. E aí comecei a construir algumas reflexões, assim, né? Que é o que eu tentei chamar no meu título aí de algumas perspectivas aí, né? Para a saúde mental e para as práticas de cuidado, né? Eu não sei como é que eu estou de tempo, até meia hora mais ou menos, né? Mas aí vocês me falam aí que... E aí eu fiquei tentando trazer essa reflexão para as práticas de cuidado no campo da saúde mental. E o grande ponto, né, que a reforma psiquiátrica, né, e o paradigma que a gente vai sustentar para poder oferecer um outro tipo de cuidado para as pessoas que têm o histórico de sofrimento psíquico, né, para a loucura, para a não normalidade, é o enfrentamento do paradigma da institucionalização, né? Só que como que a gente vai pautar esse paradigma? A gente vai pautar esse paradigma a partir do paradigma que o Paulo Amarante chamou de paradigma da desinstitucionalização. E lá, quando ele descreve a desinstitucionalização, ele deixa bem específico, né? Ele descreve de forma densa, de forma conceitual, de forma bem elaborada, que desinstitucionalizar não se resume a deshospitalizar. Desinstitucionalizar é construir uma outra ótica de cuidado para a pessoa em sofrimento psíquico. Só que aí eu fico pensando, o bispo, por exemplo,
um dos motivos também que ele fala que recusa o termo descolonizar, decolonial, é que ele fala que se ele chegar lá no terreiro, se ele chegar lá no quilombo e dialogar com a comunidade dele, se ele falar decolonizar, algumas pessoas talvez não vão entender. Mas se ele falar contra colonizar, aí sim, aí todo mundo vai entender. Então, o que o conceito comunica, embora ele possa ser mais amplo do que o termo em si, mas o que ele comunica é algo que é importante também. O bispo vai chamar atenção para isso, né? E eu fiquei pensando que o nosso conceito de desinstitucionalização, embora ele não se resuma à deshospitalização, eu fico pensando será que ele está comunicando de fato a potência que ele precisa ter? Porque o que a gente tem, na verdade, no campo da saúde mental é uma brecha enorme desde quando a gente começou a enfrentar o problema da institucionalização, uma brecha enorme e com muitas lacunas, de modo que a gente nunca conseguiu superar de fato a institucionalização. Sempre há algum momento, sempre há uma brecha, sempre há um argumento para que a institucionalização, em algum momento, ela apareça. E aí, pensando nessa ponte, né, nessa reflexão, eu tenho tentado construir, né, o entendimento de que, se a gente quiser, de fato, assumir a radicalidade da superação da psiquiatria clássica com essa lógica colonial, com essa lógica hegemônica, a gente não tem que pautar a desinstitucionalização, mas a contra-institucionalização. Se a psiquiatria opera com a lógica colonial e se só se vence a colonização com contra-colonização, então, para vencer a desinstitucionalização, a gente também só consegue se a gente pautar a contra-institucionalização. Porque essa comunicação de postura de enfrentamento, ela é importante. Quando a gente, né, e aí entrando em contato com equipes, né, dando supervisão para profissionais de saúde, orientando estágio no campo da saúde mental, dialogando com pares, né, com colegas pesquisadores que estão também no campo da saúde mental, o que a gente mais vê é uma dificuldade imensa de profissionais e equipes construírem e consolidarem as suas práticas de cuidado sem ter algum tipo de comunicação com a institucionalização. O hospital psiquiátrico ele está ali sempre. A gente não conseguiu romper com ele de fato. E mais do que não conseguir romper com ele de fato, né? O fato da gente não ter rompido as brechas que ficaram para que a institucionalização ainda se colocasse enquanto uma possibilidade, hoje, por exemplo, se materializa com esse problema horroroso que a gente enfrenta das comunidades terapêuticas, né? Inclusive, estão reivindicando aí um Dia Nacional das Comunidades Terapêuticas. Tipo assim, a gente chegamos num, num absurdo, assim, né? E parece que vão escolher um dia 18 também, assim. Isso é um absurdo, assim, sem precedentes, assim, né? Então, assim, na minha leitura, assim, para a gente avançar, né? Aí, já pensando caminhos e perspectivas, não sei como é que está o meu tempo aí, mas eu vou encerrar o raciocínio, e aí depois a gente pode dialogar mais sobre isso. A reflexão que eu venho construindo, então, a partir, né, dessas reflexões, né, dessas contribuições, né, de que a psiquiatria clássica opera com uma lógica colonial. Para a gente fazer valer a radicalidade do nosso movimento, do movimento da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica, de fato, a gente precisa assumir uma postura de enfrentamento. Não dá para poder ter qualquer tipo de conciliação com a lógica colonial, porque senão a gente vai perder espaço, a gente vai ser engolido por essa lógica, os profissionais vão acabar cedendo na sua prática cotidiana e vão acabar emergindo práticas que são totalmente contrárias às nossas políticas de cuidado em saúde mental, como as comunidades terapêuticas.
Então, é essa a reflexão que eu, que eu construí para a gente para trazer aqui hoje, para a gente conversar um pouquinho. É algo que eu estou tentando elaborar lá no meu trabalho para poder compor aí a minha pesquisa. E aí eu me coloco aí à disposição para a gente conversar um pouco mais aí sobre isso. Gente, então vamos para as perguntas, né, para a conversa. Marcos, a Bia mandou um abraço para você. Eu esqueci de dizer que eu e a Beatriz aqui fazemos um grupo de estudo com o Marcos em antropologia, está sendo uma coisa muito grata para nós. Sei que a Luciana já tem uma pergunta, mas assim, quem tiver aí, Sérgio, tô vendo Flávio, Jusmara, vamos lá. Eu posso começar. É, tá pensando se seria já emendar uma pergunta, Ed? É, Marcos, obrigada, viu, pelo tempo aí que você se dispôs a estar com a gente, né? Gostei bastante de te ouvir. É, e aí que, pensando no que você falou, é, eu, eu fiquei pensando se que a contra-institucionalização ela tem relação com a forma como se olha o sujeito, né? E aí, dentro disso, né, e da leitura que a gente está fazendo aí do Nego Bispo, no A Terra Dá, a Terra Quer, ele traz a questão do como se apropriar das palavras, né? Então, eu queria, né, te perguntar, assim, um pouco, trocar essa ideia, né? Quais palavras, conceitos, ideias, dentro do campo da saúde mental, você entende como necessárias para potencializar, né? E quais precisamos enfraquecer nessa construção de uma contracolonialidade para olhar o sujeito? Obrigada. Tá sem áudio, Marcos. Perdão. A gente já pode ir dialogando já? Eu acho que. Luciano, muito bom, viu? Eu acho que é exatamente esse o ponto, assim, sabe? E eu acho que é essa que é o que eu tenho apostado para poder tentar construir esse tipo de reflexão, assim, sabe? Para poder talvez trazer algum tipo de contribuição ou algum tipo de caminho diferente, assim, né, para as práticas de cuidado no campo da saúde mental. Essa contra-institucionalização, eu não sei, talvez se essa seja a melhor, assim, sabe? Palavra, assim, né? Eu acho que tem um pouco esse movimento, assim, da gente tentar experimentar, tensionar, né? E entender de que modo é, esse termo, esse conceito, essa palavra comunica, o que que ele comunica, né? O que que ele, como que ele nos afeta e como que ele nos faz fazer coisas assim, né? No nosso, sobretudo no nosso cotidiano de trabalho, assim, né? Então, essa contra-institucionalização, eu acho que é uma, assim, talvez fosse a que eu aposto, assim, para a gente é, tentar ressignificar algumas coisas no que diz respeito ao nosso cotidiano de trabalho. Tem uma que me incomoda muito, que é talvez não uma palavra, mas uma lógica, que também está associado com as palavras, obviamente, que é uma lógica muito curativa, que ainda está muito presente nas práticas de cuidado no campo da saúde mental, assim, né? E aí, mais uma vez, eu escuto com frequência profissionais em supervisão, profissionais, estagiários, com um preciosismo diagnóstico e um preciosismo no que diz respeito a apresentar uma resposta objetiva, né, de cura, de eficiência para as pessoas que estão buscando algum tipo de tratamento ali no campo da saúde mental, né? E eu acho que não é isso, assim, né? A proposta de cuidado no campo da saúde mental não é isso, assim, né? A ideia não é produzir cura. A ideia aí, nesse sentido, o que o Paulo Amarante pauta enquanto o que está dentro do conceito
conceito da desinstitucionalização, tá certo, tá perfeito, que é criar condições para que esses sujeitos possam ser reconhecidos enquanto sujeitos de direitos, possam ser reconhecidos enquanto pessoas, com suas potencialidades, com as suas fragilidades, com as suas demandas específicas. E é exatamente isso que a gente precisa construir de prática no campo da saúde mental, né? E isso não tem necessariamente a ver com cura, isso não tem necessariamente a ver com eficiência. Isso tem a ver com a gente oferecer um espaço onde a pessoa possa existir, onde exista a possibilidade dela existir com a sua singularidade, com a sua não normalidade. E isso é algo que eu A- vejo a- que Rapidinho, a cura, ela pressupõe uma normalidade, né? exatamente, exatamente, né? Tem um professor de residência em psiquiatria, que é raro às vezes ter pessoal da psiquiatria não contra-hegemônico, assim, com potência, que ele faz uma provocação para os alunos dele, que é a seguinte: olha, você consegue ficar, dialogar com um sujeito não normal, com um psicótico, durante várias horas do seu dia, sem tentar curá-lo? Você consegue bater papo com ele? Sem querer curar ele, sem querer enquadrar ele em alguma coisa, sem querer dizer que ele deve isso ou deve aquilo. Consegue? Você sustenta isso? Eu acho que o caminho é esse, assim, sabe? Essa talvez seja a potência que a gente precisa alcançar, assim, para poder conseguir fazer valer aí as práticas de cuidado no campo da saúde mental. Marcos, te ouvindo, né, e pela leitura que também a gente vem realizando, e a pergunta da Luciana, acho que é uma excelente questão. A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer, né, no campo da psicanálise. Por exemplo, uma das coisas que a gente vem trabalhando aqui no Instituto é eliminar o conceito psicopatológico do sujeito. Então, não é o psicótico. Você consegue conversar com uma pessoa que se organiza de forma diferente de você, né, que pensa diferente de você. A gente tem dificuldade de dialogar com pessoas que têm posições políticas diferentes da gente, né? Então, se alguém vem, se posiciona e fala de uma coisa que eu não estou vendo, não é porque ele não está vendo, é porque eu não estou vendo. A limitação está na minha incapacidade de ver o que ele vê, né? A construção que ele faz é muito diferente da minha, mas isso não significa que a dele é ruim ou é errada. Tentativa de curar é tentativa de dizer que o que ele vê, o que ele faz, não é adequado e que o que eu vejo, o que eu faço é adequado. Ou seja, uma lógica de padronização em que a gente acaba nomeando, classificando como sendo psicose. Acho que esse é um Uhum, primeiro ponto. Outro ponto que eu acho importante, né, assim, eu acho que vale a pena a gente discutir isso durante muito tempo, né? Eu acho que é legal, gostei de te ouvir. E eu acho que a gente poderia conversar bastante. O próprio conceito, né, quando você fala saúde mental, para mim já é um problema. Porque quando eu uhum, falo saúde, eu já introduzo a noção de doença. Se eu falo saúde mental, eu estou falando em doença mental. Então, se eu estou num programa de saúde mental, eu estou dizendo que eu tenho ali uma proposta que é produzir saúde para alguém que é doente. Se a gente poder pensar que isso aí está em sofrimento, a gente já dá um passo enorme, né? Ele uhum, está sofrendo em função da forma como ele lida com o mundo, e por isso as pessoas colocam ele numa classificação que é da ordem da patologia e da doença, né? Então, a gente diz, olha, ele precisa ser curado, ele precisa ser saudável. Ser saudável é ser o quê? uhum, Né? Então, aí você cria um modelo de saudável. E se a gente criar um modelo de saudável, a gente coloca muita gente fora disso. Porque o modelo de saudável vai estabelecer um determinado critério. Eu fui lá não foi, fui convidado em Poços de Caldas para falar sobre no evento de saúde mental e eu comecei a falar exatamente sobre isso. Olha, acho que me convidaram errado, porque eu não trabalho com noção de saúde mental, porque saúde para mim envolve doença. Quase me colocaram para fora do auditório, ficaram bravíssimos com a coisa, né? Porque você questionar justamente o conceito que leva você a se posicionar frente ao outro. Eu acho que esse é um ponto essencial que a gente precisa adotar. E eu acho que o texto que a gente está lendo, ele aponta para isso, né? Assim, para rever
essa forma linguística que a gente trata as coisas, porque elas não são sem valor, elas têm um valor político importante. E como que a gente pode produzir outras no lugar dessas que produzem muito sofrimento para o sujeito? Quando você diz que ele é doente mental, você está Uhum. produzindo já uma violência em relação à forma como esse sujeito se organiza, que difere da sua. Bom, então, enfim. A gente vem trabalhando no campo, pensando a coisa no campo da singularidade. Ou seja, o sujeito, ele é diferente, ele é singular. Cada um de nós é singular na sua forma de lidar com o mundo. Isso não nos dá, nem a nós, nem a ninguém, de classificar um sujeito como que é diferente, que pensa de forma diferente, como sendo menor, ou doente, ou alguma patologia em questão que Uhum. seja o DSM ou a psicanálise possa produzir. Mas legal, foi muito bom te ouvir. Não, Posso perfeito. continuar essa conversa? Perfeito. Eu gosto muito dessa proposta assim também, né? Legal. De abolir o diagnóstico, né? E colocar completamente em suspenso a patologização, né? Ali tem uma pessoa e eu quero me comunicar com essa pessoa, né? Eu estou ali para poder dialogar com essa pessoa e estar com essa pessoa no mundo. Quero estar com essa pessoa nesse espaço. O que que eu posso oferecer para essa pessoa, né, enquanto alguém que está ali para poder dar algum tipo de suporte se essa pessoa manifesta sofrimento, né? Então, aí é um outro tipo de postura, assim, né? E o desafio, né, é um desafio enorme, assim, né? Como eu falei no início, né, o Ed apresentou, eu fui AT durante muitos anos, assim, né? Trabalhei com AT e o que mais me encantou no AT é a possibilidade da gente abolir com essas tradicionalidades, assim, né? Essas categorias tradicionais, os protocolos muito rígidos de intervenção, porque você tem o potencial de estar no território, né? Você tem o potencial de estar no espaço ali, né? Dialogando com a pessoa, né? E a Annalice Palombini, que é vocês devem conhecer ela, da psicanálise também, ela pesquisa bastante sobre AT, e foi uma das leituras que eu fiz na época da dissertação, e ela falava muito sobre só é possível produzir algum tipo de cuidado se a gente tiver disponibilidade de estar com o outro. Então, é nessa disponibilidade de estar com o outro que a gente consegue produzir algum tipo de diferença no sofrimento que o sujeito apresenta ali, né? E o AT é uma potência no que diz respeito a essa disponibilidade para poder estar com o outro. Só que quando eu fui trabalhar no serviço público, existia um problema enorme no que diz respeito a essa disponibilidade de estar com o outro, assim. E a gente, às vezes, tem meio que comprar essas confusões, assim, né? Então, fui trabalhar numa unidade básica de saúde, para começo de conversa, ele falou assim, sua sala é ali, você vai atender X e tantas pessoas. Eu falei assim, não, eu não vou ficar dentro da sala, o papel do psicólogo na unidade básica de saúde não é fazer clínica, eu vou para o território, a gente vai fazer grupo, vou acolher as pessoas e foi a minha primeira experiência assim depois de sair da academia assim, né? Depois de uma militância, de uma postura muito firme no que diz respeito às nossas práticas. E aí eu fui tendo que lidar com essas problemáticas todas assim também, né? Com essas questões burocráticas e práticas ali do cotidiano, né? Então tinha dia que eu tinha que brigar com a coordenadora de saúde porque eu abri a mão da agenda, que tinha várias pessoas agendadas para fazer clínica, porque eu estava num AT com uma pessoa. E o AT você tem que ter essa disponibilidade. Você não marca um AT de 40 minutos, de 50 minutos, e acabou, agora eu preciso voltar para o posto para poder atender mais pessoas. Não, às vezes eu passava a manhã inteira em AT com alguém, né? E como é que fica isso, né? Como é que fica essa agenda, né? Então, eu ia tendo que lidar com essas nuances também ali no cotidiano de trabalho, mas é o que funciona, assim, é o que você consegue sentir de potência, assim, sabe? Nesse contato com o outro, assim.
Marcos, eu estava pensando aqui a respeito dessa colonização, da colonialidade como processo e lógica, né? Que eu achei muito bacana você trazer isso, porque lógica é esse tema importante para nós aqui no Langagem, né? Como psicanalista. Hoje morreu um brasileiro, o Sérgio deve ter visto a notícia, né? Do Newton da Costa, que faleceu, esse grande lógico brasileiro e tal, que inclusive tem tido muito interesse nos psicanalistas estudar. Mas como lógica também, eu fico pensando se, que tipo de disponibilidade a gente tem como psicanalista de enfrentar a colonização das nossas lógicas de escuta. E eu acho que esse caminho do sujeito da singularidade é um excelente começo para a gente poder ultrapassar os limites da lógica que nos atravessa sem que a gente consiga observar muito bem na nossa escuta, né? E eu acho que o que esse prefixo contra de povos quilombolas, de terreiro, como o Nego Bispo traz, do saber que ele constrói para além de ser um intelectual, né? Pode desafiar. Eu lembro de uma vez que a gente estava conversando e você me apresentou como que ele buscou essa contracolonialidade na academia, né? Do tipo assim, você tem o pesquisador que usa o seu doutorando, que vai até o campo, que busca uma resposta, que traz para ele, e aí ele falou assim, peraí, quando é que a gente vai parar esse processo? Quando é que a gente vai se colocar nesse poder institucional e vai dizer, bem, outra coisa, né? O que eu acho muito bacana aqui do Langagem é que a gente tem essa possibilidade, eu acho, de pensar a partir do nosso próprio território, de construir um tipo de contracolonização, pelo menos epistêmica, assim. E eu vejo sua pesquisa, enfim, toda a conversa que a gente teve como um grande momento da minha formação para poder ampliar essas formas de escuta que vão estar na disponibilidade de estar com o outro, né? Então, eu agradeço muito a sua participação. Se quiser fazer algum comentário, eu acho que a gente já está na hora, né, Sérgio? Mas, por mim, a gente continuava, assim, né? Maravilha, Ed, muito A bom. gente Passa pode até continuar, mas não hoje, mas a gente pode criar outro espaço, outro momento de ter o Marcos aqui para dar continuidade a essas reflexões que eu acho que dialoga bastante com o que a gente vem pensando e trabalhando, construindo, né? Não tem nada pronto, obviamente, mas em processo de construção em vários espaços do Langagem, né? Acho que isso a gente pode pensar e depois conversar com você, caso você tenha interesse também, obviamente, né? Se isso te interessar. Eu sei que você está terminando essa obra que você está produzindo aí no doutorado. Assim que você terminar e tiver mais tempo, a gente pode criar aí uma agenda para trabalhar com essas questões. Acho que nos interessa profundamente. maravilha. Então, tamo junto. Fico agradecido aí com a possibilidade do diálogo, sempre importante para mim também. Então, nos diga aí quando você terminar essa sua tarefa atual e a gente volta a conversar e marcar algumas atividades em conjunto. Perfeito, maravilha. É aquilo, para de escrever, né? Tem que Assim você parar. tem. Tem que parar. É isso. Obrigado, Marcos. Foi Gente, ótimo. muito obrigado, viu? Eu Obrigada, agradeço Marcos. muito, obrigada. Até uma próxima. Até breve. Então, esse seminário vai ficar disponibilizado na página do Instituto Langage lá no YouTube, no canal do YouTube. E agradecemos o Marcos mais uma vez e a presença de todos vocês. Então, sigam o Langage nas redes sociais, que lá vocês saberão o tema e os dias e os convidados dos próximos seminários abertos. Boa noite.